Eu queria agradecer muito o convite do Gustavo, do Daniel. O evento está sendo incrível, né? Como todo mundo tem acompanhado, tem visto, né? E é uma alegria estar numa mesa tão bacana com a Cida e com o Vitor, que, inclusive, eu sou um grande fã de dadaísmo, assim, desde sempre. Então, é muito legal ver esse trabalho, inclusive com esse destaque para as artistas, né, da Cida, e também muito legal essa leitura enxadrística do Duchamp. Eu vou fazer também, meu texto vai voltar em algumas coisas que das mesas anteriores de hoje, né, tem um campo aí mais ou menos em comum, mas eu também vou, né, já me inspirar aí na liberdade do Gustavo e fazer uma espécie de um ensaio, uma espécie para usar a palavra jogo, né? Com algumas coisas que me interessam, que tem a ver com essa minha pesquisa atual, que é sobre essa ideia das ruínas da cidade letrada. E aí é uma ideia de uma série de variações, né, no sentido musical, sobre essa ideia do experimental nessa situação sociocultural brasileira contemporânea, que eu enfoco através dessa ideia dos ruínas da cidade letrada. Eu vou começar a ler aqui, e vou começar a ler, eu vou começar dizendo exatamente que eu não vou começar com nada disso. Como diz, né, no bordão dos velhos comediantes ingleses de Monty Python, vou fazer algo completamente diferente. Em outras palavras, um primeiro colapso do contexto. Trata-se de uma anedota, um caso referente à interação entre duas figuras muito díspares, mas igualmente fundamentais para a cultura brasileira do século XX, Carlos Drummond de Andrade e Heitor dos Prazeres. Encontramos o relato do encontro, né, entre essas duas figuras, cuja possível factualidade interessa aqui menos do que suas ressonâncias culturais, da seguinte forma, em livro de Alba Lírio e Heitor dos Prazeres Filho, né? Cito: Carlos Drummond de Andrade, uma bela noite, na companhia de Augusto Rodrigues e Carlo Cavalcante, apareceu na Praça Tiradentes, levando um poema dedicado ao amigo, né, ao Heitor dos Prazeres, para que esse lhe colocasse uma música. Depois de muito ler, ouvir, reler e esperar pela inspiração, Heitor confessou que não sentia música naqueles versos, mas que podia ver suas imagens e acabou por pintar o poema. Fim de citação. Como todo bom mito, a história tem datação e detalhes bastante nebulosos. Pode-se encontrar em vários lugares na internet, inclusive na Wikipédia, a versão de que o poema em questão seria O Homem e Seu Carnaval, publicado por Drummond no livro Brejo das Almas, de 1934, mesmo ano em que o poeta itabirano se muda para o Rio de Janeiro. Assumindo a veracidade de tal informação, seria difícil discordar de Heitor dos Prazeres quanto à pouca vocação do texto para a letra de samba. Trata-se de um poema em versos livres, de extensão métrica variada, poucas rimas, na sua maioria toantes, e versos como peixes sulfúreos, que dificilmente se adaptariam ao contexto do samba dos anos 1930 e 1940. Heitor teria respondido com um quadro de mesmo nome, que eu nunca encontrei, e que precisaria datar no mínimo do período de 36 e 37, quando o sambista inicia sua trajetória na pintura. Em suma, convém tratar o relato como tão... Então, esse quadro que eu tinha mostrado como possivelmente o quadro, na verdade não é um quadro muito posterior e sem título. Na verdade, a maior parte dos quadros do Heitor dos Prazeres são sem título, né? Em suma, convém tratar o relato como tão alegórico quanto os belos carros da Escola de Samba Unidos de Vila Isabel, cujo enredo do Carnaval de 2026 homenageou exatamente o sambista artista plástico, né? E aí, muito interessante, porque teve o Nuno Ramos carnavalesco também hoje de manhã, né? Desembaraçados assim da pretensa factualidade histórica, cabe investigar os sentidos impregnados na anedota, que, como talvez todo mito, parece articular uma série de questões referentes à coletividade que a reivindica.
O gesto inicial, descrito como sendo daquele que até hoje é considerado por muitos o maior poeta da literatura brasileira, parece ir na direção de produzir uma integração entre a palavra escrita do autor erudito e a palavra cantada do sambista, que representa, por sua vez, a cultura popular brasileira. Como na figura poeticamente mítica ou miticamente poética do Aedo, a junção parece prometer alguma forma de organicidade ou autenticidade perdida em algum passado longínquo ou prometida para um futuro utópico. Para o poeta que registrou sua desconfiança com o que poderia haver de postiço no nacionalismo do momento modernista, que é um dos temas do ensaio do Eduardo Sterzi, do livro que ele lançou agora sábado aqui em Belo Horizonte, que é o Brasil Sintoma, que ele trabalha com 2 poemas do Drummond dos anos 30 que tem essa pegada. Talvez haveria ali a possibilidade de algum tipo de superação das cisões fundamentais que marcavam e ainda marcam um país fundado sobre o genocídio e o epistemicídio da colonização e da escravidão. Heitor dos Prazeres, única figura que participou tanto das famosas reuniões na casa da tia Seata, de onde surgiu o samba urbano, quanto da primeira Bienal de Arte Moderna de São Paulo, em 1951, parece, no entanto, subverter os termos do acordo proposto. Em vez de aceitar a tentativa de sutura de certas feridas, que seriam talvez parte, né, do que o Stergi chama de Brasil Sintoma, né, nesse ensaio dele, e no caso específico aqui seriam posições como oralidade, escritura popular, erudito, a branquitude da elite, a negritude das massas populares, né, ou seja, questões que a gente lida o tempo inteiro, né? O sambista e artista plástico propõe disseminar, né, ao contrário de uma sutura, de resolver essa questão, ele propõe disseminar ainda mais as possibilidades ali apresentadas de tradução intersemiótica, respondendo aos versos do poeta modernista não com voz e melodia, mas com tinta e imagem. Historicamente, a pintura de Heitor foi classificada como naif, ingênua, primitiva, denominações que hoje nos dizem mais sobre as forças do mercado da arte que as moldaram para os seus fins do que sobre o trabalho em si. Talvez faça mais sentido ver na figura do sambista pintor, ao contrário, uma espécie de artista malandro, virtuoso do jogo de cintura, capaz de usar subversivamente os estereótipos racializados que o mundo da arte projetava sobre ele para seus próprios fins, né? Mesmo a linha de montagem de produção de quadros que o Heitor instalou em um velho casarão no Rio de Janeiro, que também era uma espécie era um espaço quase quilombola, assim, né, onde moravam várias pessoas também, agregados, amigos, parentes, que pode ser pensado como sendo análogo à Factory do Andy Warhol, né? Ou seja, se a gente tirar dessa moldura pequena do que é o primitivo, né? Se a gente pensar em termos da arte contemporânea. O artista plástico mineiro Freud explorou em seu projeto de instalação Carnavais na Bienal, obra comissionada e exibida na 14ª Bienal do Mercosul, no ano passado, algumas das possibilidades de pensar o trabalho de Heitor dos Prazeres no quadro da arte contemporânea. Tendo como referência o ritmo, a visualidade e as partituras do quadro Frevo, de 1964, do sambista pintor, a instalação de Freud conta com 100 ilustrações dispostas lado a lado, horizontalmente, feitas por inteligência artificial, e uma composição sonora de geração imediata, uma composição generativa com fragmentos pré-gravados, acompanhada por um televisor que exibe visualmente o processo em questão. Seja como for, a anedota citada, né, do Drummond e do Heitor dos Prazeres talvez ilustre com perfeição, e cito novamente o Sterzi, um além da literatura que seria constitutivo mesmo da cultura literária brasileira, né, que está no outro ensaio que tem também no livro do Brasil Sintoma. Imagem, texto e som trocando lugares, invadindo contextos outros, fora dos respectivos lugares. Ora, como se sabe, o fora do lugar constitui ele mesmo um topos fundamental do debate crítico brasileiro, desde a sua formulação por Robert Schwarz e seu questionamento por, entre outros, Silviano Santiago, ainda nos anos 1970. Né? Então,
conversando aí um pouco com a ideia da formação, né, que a gente estava falando hoje mais cedo. Para Schwartz, né, como se sabe, o desajuste entre liberalismo e escravidão geraria uma situação de peculiar inautenticidade da cultura brasileira. Uma espécie de ideologia, no sentido de Marx, em segundo grau. Ao invés de uma ilusão bem ajustada às aparências, né, que seria essa ideologia para o Marx, teríamos um mal-estar do convívio cotidiano e tácito com o que se apresenta sem recurso como disparatado, incoerente. Talvez, retomando o termo que discutiremos mais adiante, teremos aqui um contexto no qual a autenticidade, que a organicidade do discurso se encontra necessariamente colapsado. Caberia nesse ponto matizar talvez a própria possibilidade de autenticidade e organicidade da cultura modelo representada pelo liberalismo europeu, em especial aquele de feição revolucionária do século XVIII. Como descrevem David Graeber e David Wengrow, um dos textos-chave do iluminismo inicial, né, do comecinho do século XVIII, os relatos de viagem do barão de La Rotan, publicado originalmente em 1703, né, temos aí uma reprodução do frontispício, era baseado em diálogos com o então oficial francês no Novo Mundo e futuro amigo de Leibniz, depois que ele sai, né, que ele volta para a Europa, teve com Diaron, que é um guerreiro diplomata da nação indígena Wendat, no território que atualmente denominamos Canadá. No argumento de Graeber e Wengrow, na verdade, né, a própria noção moderna de liberdade seria, sim, pelo menos em parte, na Europa do século XVIII, um agente exógeno, ideia fora do lugar, colapso do contexto. Versão historiograficamente positivada da famosa proposição poeticamente radical ou radicalmente poética do Manifesto Antropófago, de Oswald de Andrade. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre Declaração dos Direitos do Homem. Por mais problemático que o pronome nós se apresente em tal situação. Lembrete talvez também do estranho poder da linguagem, em especial quando redobrado por esses terríveis e fascinantes feitiços da técnica, que são a escrita, e muito mais próximo dos dias de hoje, a gravação de áudio e vídeo, de transitar entre contextos, colapsar os seus limites. Imagino que não seja de uso corrente enquadrar nem Drummond nem Heitor Prazeres em uma discussão sobre o experimental. Isso aí tem, bom, grandes leitores de Drummond aqui podem me corrigir se eu estiver falando bobagem. O poeta itabirano constitui, sem dúvida, um dos emblemas máximos do que no Brasil foi o moderno. Pelo menos até de se cansar de tal função e tornar-se eterno, para frasear os seus famosos e tão irônicos versos. Seu vínculo com o modernismo, enquanto movimento que operava em moldes vanguardistas, parece não ter direcionado, porém, a sua obra no sentido da radicalidade que o termo experimental parece evocar, tendo o poeta antes se concentrado em solidificar e aprofundar as conquistas da chamada fase heróica do movimento. É uma forma de interpretar a obra do Drummond, que eu não sei se vocês concordam, eu conheço menos Drummond que vocês podem me corrigir depois. O próprio termo experimental se tornaria central apenas em um momento no qual o trabalho de Drummond já se encontrava plenamente estabelecido. Como vimos, talvez seja interessante reenquadrar a obra sui generis de Heitor dos Prazeres sob a égide do experimental, mas apenas enquanto anacronismo deliberado. No seu contexto de origem, ela foi categorizada de maneira muito distinta, né, como já falei. Para fazer colapsar novamente o contexto que temos tecido aqui, cabe agora introduzir a figura talvez mais identificada no Brasil com o experimental, Hélio Oiticica, né, que já apareceu de múltiplas maneiras no evento desde ontem, a quem devemos o lema que intitula o presente colóquio. Mais especificamente, uma ideia fora do lugar muito distinta da descrição proposta por Robert Schwarz. Em texto de 1976, enviado para a revista Status de São Paulo, Oiticica afirmava de maneira categórica: Nova York nunca foi artisticamente experimental, e talvez não haja razão para que o seja. Trata-se de uma afirmação de teor polêmico, provavelmente uma reação aos que esperavam que Oiticica, que morava então naquela icônica cidade estadunidense, assumisse a posição de correspondente artístico, que enviasse as últimas tendências da metrópole para o meio cultural provinciano.
Cabe ressaltar, porém, que Hélio estava inteiramente atualizado em relação aos desenvolvimentos da vanguarda nova-iorquina. Em um dos principais textos em que evoca o conceito experimental, né, o experimental, encontramos uma longa citação do texto de John Cage, Experimental Music Doctrine, né, que saiu originalmente no livro Silence. Além de Cage, outros artistas experimentais radicados em Nova York, com destaque para Yoko Ono, Victor Aconte e Jack Smith, né, que é o cineasta experimental, são várias vezes invocados nos seus textos do período. Mas ao invés de centro de ousadia e inovação, Oiticica prefere representar Nova York como o centro do império. Como mostra Federico Coelho, Hélio lê Nova York pela ótica do estrangeiro, invocando as impressões de visitantes anteriores como Mondrian, que é um dos grandes heróis artísticos dele, o poeta espanhol Federico Garcia Lorca, e o poeta maranhense Sousandret. De um trecho da obra desse último, de um trecho do que os irmãos Campos rebatizaram de O Inferno de Wall Street, né, dentro do épico Huguesa, né, Oiticica extrai o termo pelo qual se refere em seus textos ao seu lar adotivo, Roma Manhattan. Então, Agripina é Roma Manhattan, em rum e em petróleo a inundar. Heraldo Onero, aceso facho e borracho, mãe pátria ensinando a nadar. No contexto do épico pan-americano do poeta maranhense, o termo composto vem a sintetizar a analogia recorrente com a escandalosa potência da antiguidade. A Agripina é a mãe do Nero, né, dentro da história romana. E ao tempo de Sousandret, ainda emergente, escandalosa potência do mundo moderno. Comparação antecipada, como observa Gonçalo Aguiar, nos versos: Roma começou pelo roubo, New York rouba a nunca acabar. Hélio retorna constantemente ao achado verbal aliterativo de Sousandret. Intitula um filme rodado em 1972, Agripina é Roma Manhattan, né, e tem um estilo aqui à direita, é uma das cenas. É interessante que o enquadramento enfatiza exatamente essas colunas pseudo-antigas de Wall Street, né? Então é uma representação visual boa do Roma Manhattan. Volto também à fórmula por via de um poema visual, que está aqui à direita, à esquerda, né? Incluído na última parte do Homage to My Father, que é um dos textos dele do período nova-iorquino, no qual, percorrendo as letras distribuídas em todas as direções sobre um grid, que a gente pode pensar até como o próprio mapa, né, de Manhattan, né, que é todo um grid, em um caça-palavras encontramos Roma, Manhattan, Agripina, Mondrian, Maine, Manhattan, Heart, entre prováveis muitas outras palavras. Em um ponto anterior do mesmo texto, encontra-se um trecho multilingüe sobre a obsessão pelo passado que enxerga Nova York. Cito: New Revival York, memory shopping seems to be same de sempre reviver com objective nostalgia, às vezes piegas, parece pertencer à natureza NYK, né, de Nova York. Accomplish n'avalanche sucessiva produtos de venda, apanhar, reapanhar, ontem já passado, né? Então, desses três que ele mistura inglês, português, mas tentando fazer essa espécie dessa montagem dessa Nova York, não como, né, dessa Roma Manhattan, que como tal é nostálgica e piegas e tal. Compondo ainda o quadro de uma Nova York referida ao Império e à Antiguidade, encontramos citado no texto, né, do excerto do caderno de notas CTALPK, de 71, um trecho razoavelmente longo de Hegel sobre o mundo romano, no qual o filósofo alemão descreve os romanos como essencialmente espectadores, né, em oposição aos participadores, né, que eu posso imaginar, né, dentro da lógica não do Hegel, mas do Oiticica. Aí, após uma descrição do universo dos espetáculos em Roma, lemos que, cito, tudo isso estava nas mãos dos patrícios que conscientemente faziam uso
dos mesmos como um meio de repressão externa para atingir seus fins e oprimir. Então é uma espécie de... Eu associo isso com a leitura que o Oiticic estava fazendo na mesma época do Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord, né? Então a Roma Manhattan como esse centro dessa nova sociedade de espetáculo, e vista aí através de um trecho de Hegel sobre os espetáculos da Roma Antiga. Por outro lado, desde a reivindicação na obra do artista daquilo que ele denominava, então, a primitividade construtiva popular, em meados dos anos 60, a ideia de que o Brasil possuía uma vocação experimental vinculada à sua formação recente e completa se tornará uma das pedras de toque de Oiticic. Então, o esquema geral da nova objetividade, 67, ele fala em povo à procura de uma caracterização cultural no que nos diferenciamos do europeu com seu peso cultural milenar e o americano do norte com suas solicitações superprodutivas. Em As Possibilidades de Criar Lazer, de 1970, ele fala de potencialidade viva de uma cultura em formação. Em Experimentar o Experimental, 72, ele fala potencial experimental gerado no Brasil é o único anticolonial não culturalista nos escombros híbridos da, entre aspas, arte brasileira. Em Brasil Diarreia, de 73, que a Daniele falou também um pouco hoje mais cedo, ele fala de uma experimentalidade comum aos países novos. E numa entrevista em 79, ele meio que sintetiza essa posição que ele vinha defendendo, portanto, há mais de uma década, né? Eu vou citar. Minha abordagem sempre foi e sempre será experimental. Do meu ponto de vista, a única postura realmente inventiva completamente criativa, o que significa inteligente, não colonizado, é experimental. Não há nenhuma razão para um artista brasileiro se voltar ao passado ou pensar sobre o passado. Mário Pedrosa disse uma vez que o Brasil é um país comprometido em ser moderno, e isso se aplica totalmente neste caso. Fim de citação. Por outro lado, né, o aproveitamento de tal potencial experimental não se daria, no entanto, sem um esforço constante da parte dos criadores, visto que para ele o Brasil, cito aqui, e a cultura brasileira parecem aspirar a uma forma imperialista paterno-cultural. Ao lado do universalismo subalterno, a principal armadilha a ser evitada seria a folclorização da cultura, ou seja, praticar um nativismo que, como, né, numa formulação do Haroldo de Campos, teria como horizonte um olhar de turista, né, e que tem a ver com essa recusa que a Dani citou, de ele se colocar como um representante do Brasil na exposição Information, né, que é a maior exposição internacional que ele participa, e ele participa nela em Nova York, e logo depois disso ele nunca mais interage com o mundo da arte formal, do mercado de arte em Nova York, né? Então ele mora mais vários anos em Nova York, mas ele interage em geral dentro do underground, e ele nunca mais tem uma interação direta, e parece, em parte, porque ele não acreditava nesse mundo da arte de Nova York. Bom, a posição de Oiticic desloca a forma convencional de compreender a distribuição geopolítica da inovação na arte. Para ele, o experimental é impossível no centro do império, que obviamente é uma provocação, né? A experimentalidade é, por outro lado, imperativa para uma posição anticolonial. Não estou interessado em discutir o quanto isso é verdade ou não verdade, etc. Mas eu acho que é interessante explorar essa posição anti-intuitiva. Alguns desenvolvimentos fundamentais das vanguardas do início do século XX podem ser pensados como referidos a colapso de contexto, em especial a objetos fora do lugar. Os artefatos roubados de várias partes do mundo, em especial da África subsaariana, como é o caso dos bronzes do Palácio dos Obás em Benin, né, que foi saqueado pela Marinha Britânica em 1897, e foram parar em vários museus e coleções europeias, se viram, de uma maneira que se conhece e se discute há muito tempo, de catalisador fundamental para a transformação das concepções do que a arte poderia ser, né?
Por exemplo, no caso do Pablo Picasso, que começou a colecionar obras de arte africana por volta de 1907 e chegou a ser dono de uma dessas placas de bronze do Benin. Elas ornamentavam a parte externa inteira do palácio, e a ordem delas contava a história do reino. E então a destruição do palácio e a dissipação dessas placas de bronze, que as mais antigas datavam do século XII, significa que toda uma informação que estava na disposição dessas placas, ou seja, a sequência cronológica que contava a história do reino de Benin, nunca mais vai ser uma informação perdida para sempre, porque as placas ainda existem, existe um movimento para repatriar elas para a Nigéria, mas a ordem foi distribuída, né? Separados dos seus contextos de produção e de uso, expostos como butim colonial, racionalizados geralmente sobre a forma de interesse antropológico, tais objetos, no entanto, representavam também a possibilidade de outros mundos, de outras formas de operar com os signos. Eram já talvez ready-mades involuntários. A máscara construída para ser utilizada de maneira culturalmente específica em determinado ritual é tão alheia ao espaço expositivo museográfico quanto os objetos produzidos em série para uma cultura material de tipo industrial, que vão ser os ready-mades propriamente ditos, né, que o Duchamp vai começar a produzir, né, a partir de meados da década de 1910. Né. Por outra via, nos encontramos novamente no limite entre a literatura e as artes plásticas. O ready-made constitui uma espécie de situação limite da arte como ficção, uma forma de julgar com a hipótese da ilusão do observador ingênuo, do qual fala Wolfgang Iser, né? Na teoria dele da ficção. Para o teórico alemão, quando se confunde ficção com realidade, cito, a ilusão não corre por conta da ficcionalidade do texto, mas sim da ingenuidade de um modo de pensar para o qual não há diferenças entre ficção e realidade, e que assim não é capaz de registrar os sinais do ficcional. Ora, como afirma Arthur Danto, cito, confundir uma obra de arte com um objeto real não é uma proeza tão grande quando uma obra de arte é o objeto real com o qual alguém se confunde. Um dos sinais de ficcionalidade propostos por Iser parece ser exatamente o fato, tacitamente admitido, uma concepção mais certamente livresca do literário, de que se trata de um objeto feito de texto, o artefato escrito, né? E toda uma gama de sinais paratextuais contribui, mais às vezes, para que as diferenças entre os gêneros textuais e o status ficcional ou não ficcional seja evidente à maior parte dos leitores, né? Enquanto que um mesmo objeto físico real pode ser, no entanto, apenas um objeto no mundo ou um ready-made. O único sinal ficcional disponível consiste, portanto, no contexto, ou para utilizarmos novamente o mesmo termo, né, no seu colapso deliberado. O que define o ready-made é a sua descontextualização, recontextualização. Tudo pode ser ready-made, exceto a obra autoral do artista em questão. Mesmo a obra de outros artistas pode ser um ready-made. Um de seus traços formais mais característicos consiste exatamente no fato de uma parcela ainda hoje, sem dúvida majoritária, de seu público potencial não acreditar, contra toda a evidência institucional e mais de um século de história da arte, que aqueles meros objetos possam constituir obras de arte. A ingenuidade consiste aqui na ilusão de que existiria uma razão intrínseca para certos objetos serem ou não arte, que é uma das questões fundamentais do experimental, né? Como a gente tem confundido, e, portanto, ficção. E longe de buscar corrigir, né, essa ingenuidade, essa dificuldade de operar com os parâmetros, a prática do ready-made parece extrair dela a sua própria intensidade. A diferença entre o modelo da ficção literária em geral e a forma radical de ficção, que é o ready-made, consiste talvez na forma drástica pelo qual o procedimento inaugurado por Marcel Duchamp faz colapsar propositalmente o duplo contexto, de origem e de chegada, mundo dos meros objetos e mundo da arte, no qual se insere. Colapso do contexto. Temos usado até aqui o termo sem propor para ele uma definição explícita. Trata-se de um conceito que tem sido utilizado na sociologia do mundo digital. Como relatam Jenny Davis e Nathan Jurgenson, cito,
Em termos gerais, o colapso de contexto refere-se a como pessoas, informações e normas de um contexto se infiltram nos limites de outro. Joshua Meyerowitz foi o primeiro a apontar isso como um efeito dos meios de comunicação massiva, né? Comunicação massiva, na minha tradução, é broadcast media, já que os jornalistas, não mais confinados a públicos finitos, falavam para múltiplos públicos invisíveis, cada um com expectativas diferentes e às vezes díspares sobre as notícias e o mundo social em geral, que é uma análise de mídia dos anos 80. Estendendo a nossa ideia essa ideia à mídia digital, ainda estou citando a Jenny Davis e Nathan Jugenson, Dana Boyd cunhou o termo contextos colapsados em 2002. Ela argumenta que os contextos colapsados se tornam parte integrante da interação cotidiana para cidadãos conectados digitalmente. Fim de citação. Como observam Caroline Marvin e Sun-Ha Hong, o colapso de contexto como forma através da qual espaços sociais, logo de produção de sentido, muito díspares, rompem subitamente suas fronteiras, não pode ser pensado como um fenômeno restrito às novas formas midiáticas ou aos tempos atuais. O que diferencia a situação atual é o fato do colapso de contexto ter se tornado cotidiano, quase inevitável, a ponto de se tornar um conceito necessário para compreender as interações sociais contemporâneas. Cabe arriscar que o ready-made, como prática artística, já realizava, né, já há um século atrás, uma forma deliberada de colapso de contexto, ainda que a partir do momento em que se reconhece a prática como corrente, ela se torna em si mesma integrada a um contexto, né, que é a questão que o Daniel chamou a atenção ontem. Né? Então, entendi, esse objeto largado na galeria, na verdade, é um ready-made. Em suma, a hipótese que tenho experimentado nas minhas pesquisas é de que a noção de colapso do contexto pode ser explorada também quanto a produções artísticas, tanto contemporâneas quanto anteriores, especialmente se considerarmos que o próprio contexto, por meio do qual se esperava que adquirisse sentido, a cultura letrada, o lugar da arte no interior da cultura e da sociedade, se encontra hoje talvez também colapsado. Tal constatação, no entanto, complica a própria concepção que temos avançado aqui do ready-made como uma forma de colapso do contexto. Pois, como poderíamos extrapolar a partir da argumentação de Arthur Danto, a forma pela qual o ready-made opera exige um contexto de chegada relativamente estável, aquilo que o filósofo estadunidense chamava o mundo da arte, art world, cujos limites teriam sido expandidos e não eliminados pela invenção do Champiana. Da mesma maneira, Wolfgang Isser vai falar dos sinais de ficção para a literatura. No entanto, se o contexto no qual o contrato entre o autor e o leitor era tomado como relativamente estável, o autor e o leitor, ou o artista e o espectador, ou qualquer coisa equivalente, e tacitamente estabelecido, se vê ele próprio colapsado, a situação se torna inevitavelmente mais complexa. Se aceitarmos as ideias que Josefina Ludmer representa sobre o que ela denomina, a crítica argentina, né, denomina literaturas pós-autônomas, é preciso considerar que, cito agora a Ludmer, as literaturas pós-autônomas do presente sairiam da literatura, atravessariam a fronteira, entrariam em um meio, em uma matéria real virtual, sem foras, a imaginação pública, em tudo o que se produz e circula e nos penetra e é social e privado e público e real, ou seja, entraria um tipo de matéria e um trabalho social, a realidade cotidiana, em que não há índice de realidade ou de ficção, e que constrói presente. Fim de citação. Ainda que partes da literatura contemporânea, e talvez também da arte, participe sem dúvida desse universo amorfo que Ludmer denomina imaginação pública, parece óbvio que representa ali uma fração muito pequena, especialmente se comparada com a interação entre as plataformas digitais do chamado Big Tech e o aparato da indústria cultural legado pelo século XX, né? O que resta da televisão, do cinema, da indústria fonográfica, do rádio, etc., cada vez mais concentrados nas mesmas grandes corporações. Já a constatação de que os limites entre ficção e realidade se encontram hoje relativamente colapsados encontra abono em toda parte. Eu acho que talvez seja um ponto pacífico, né? Não sei, vocês me contam aí depois. A conexão entre jornalismo e verdade factual se vê corroída por uma desconfiança generalizada,
que mesmo não sendo exatamente injustificada, né, infelizmente, implica na ficcionalização da compreensão do mundo, exemplificada, por sua vez, no triste fim do termo narrativa. A tênue fronteira entre sátira e fake news elimina a noção da política como uma forma de discurso séria, na qual a escolha das palavras e atenção a fatos cuja veracidade seria reconhecida por todos os atores teria lugar fundamental. Que eu não sei se nunca existiu esse negócio, essa montagem moderna do que seria o político, mas pelo menos as pessoas fingiam que levavam isso a sério, né? A ficção que desnudava seu próprio ato de fingir. Não, por outro lado, o próprio território da literatura e da arte se abre para a literalidade absoluta de leitura, esvaziada das metáforas, ambiguidades, alusões que caracterizavam parte da sua trajetória na modernidade, sendo remetida sem mediações à intencionalidade expressa de autores e escritores, que por sua vez serão encontrados esbravejando sobre vários assuntos nas redes sociais. A ficção que desnudava seu próprio ato de fingir e se propunha ser lida sobre o signo do como se, tal como descrevia Iser, né, isso é a parte da teoria da ficção do Iser, participava ainda de um projeto de tipo esclarecido, iluminista, pois negando a sua possibilidade de ser verdadeira, na acepção que tal termo toma no senso comum, eliminava também a possibilidade de ser falsa. Abria, assim, o caminho para que pudesse, talvez, ser verdadeira de uma forma menos óbvia e mais profunda. Por outro lado, no quadro atual, tal como descrito por Ludmer, as formas de literatura pós-autônoma se tornariam, ao menos em parte, apenas outra dentre as múltiplas configurações do que se chama hoje conteúdo, competindo por espaço no âmbito da imaginação pública. Tal diluição das fronteiras entre ficção e realidade pode ser pensada talvez como um colapso da verossimilhança, termo fundamental, como se sabe, da poética de Aristóteles. É importante sublinhar, no entanto, o fato que o verossímil é discutido na poética, né, como um atributo das imitações, né, da poesia e não da realidade. Aquilo que Iser denomina os sinais do ficcional se encontram em Aristóteles subentendidos, né? Sendo que, obviamente, era exatamente isso que assombrava o Platão, né? Que é o problema do Platão com a poesia. Mas é óbvio que existe algo anterior, no verossímil, algo anterior à lógica da representação. Na vida cotidiana, as múltiplas possibilidades de engano, tanto acidentais como intencionais, que o caráter plástico da linguagem torna possíveis e que são ampliadas, né, de novo, pelo registro técnico e a manipulação de sons e imagens, precisam ser navegados de maneira razoável. Independente do que em determinado contexto seja considerado a realidade, o que depende totalmente da cosmologia e do horizonte de expectativas em questão, é preciso diferenciar entre o provável e o inacreditável. Isso poderia ser um lugar da experiência, né? Mas a gente pode voltar aqui, né, na proposição, né, do Benjamin, né, no narrador sobre a experiência, né, de que as ações da experiência no pós-Primeira Guerra Mundial já, ou seja, no contexto do dadaísmo, essas ações da experiência estariam em baixa, né? Eu vou citar aqui no trecho clássico do Benjamin, né? A experiência estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência econômica pela inflação, a experiência do corpo pela guerra de material e a experiência ética pelos governantes. Fim de citação. De maneira análoga, temos visto nas primeiras décadas do século XXI uma enorme erosão de múltiplos pactos sociais, a deterioração da percepção de legitimidade em toda espécie de instituição, o que poderia até recentemente construir uma ilusão bem ajustada às aparências. A ideologia, no sentido de Marx, se converte no mal-estar inevitável do convívio cotidiano e tácito com que se apresenta sem recurso como disparatado, incoerente. Talvez a situação da ideologia em segunda potência, que, como vimos, Roberto Schwartz atribui ao Brasil de Segundo Império, tenha tomado agora escala planetária, resultando em uma perturbação do que se poderia compreender como verossímil. Até recentemente, apenas paranoicos adeptos de teorias da conspiração ou roteiristas de thrillers de espionagem e terror poderiam conceber algo como que tem visto à tona com os arquivos de Jeffrey Epstein.
E o mesmo os mais imaginativos autores da ficção científica teriam dificuldade de conceber, se não a realidade da suposta inteligência artificial, né, que são, na verdade, os Large Language Models, pelo menos as declarações grandiloquentes a seu respeito feitas por CEOs do Vale do Silício. Aí eu vou trazer uma espécie de inversão perversa do Ready-Made, né, que é que é um jogo de manipulação das fronteiras entre arte e realidade por meio de procedimentos de escolha, seleção e desmolduramento, ou seja, um funcionamento parecido com o Ready-Made, mas que toma a forma de um ataque não apenas contra um artista, mas possivelmente contra o próprio mundo da arte. Trata-se do famigerado caso da performance La Bête, de Wagner Schwartz. Eu vou ler aqui o resumo que a jornalista Eliane Brum fez na época, né? Em 26 de setembro de 2017, o brasileiro Wagner Schwartz, 45 anos, era um artista em plena realização. Ele abria o 35º Panorama da Arte Brasileira, no MAN de São Paulo, um dos espaços mais prestigiados do Brasil. Sua performance, né, La Bête, o Bicho, partia da obra consagrada de Lygia Clark, uma das mais importantes artistas da história do Brasil. Desde 2005, Wagner já tinha apresentado esse trabalho 10 vezes no Brasil e na Europa. Como nas ocasiões anteriores, a experiência artística aconteceu. Para La Bête acontecer, é preciso que o público deixe de ser o espectador para se tornar participante. Cada apresentação é diferente da outra porque é o público que conta uma história criada coletivamente ao manipular o corpo nu do artista como se ele fosse uma das figuras geométricas com dobradiças de Lygia Clark, que isso aqui é uma imagem dele, né? E ele está segurando uma réplica de um dos bichos da Lygia Clark. Nos dias seguintes, porém, um pesadelo que Wagner não tinha se materializou. Um fragmento da apresentação foi julgado na internet para provocar fogueira. Nele, uma mulher e sua filha pequena tocavam no corpo do artista durante a performance, como tantas outras pessoas da plateia. Mas recortada e tirada do contexto, a cena foi convertida naquilo que não era. E Wagner foi chamado de pedófilo por milhões na internet. Como se tornou possível convencer tantas pessoas a acreditar numa ficção totalmente inverossímil, como a de que o problema do Brasil são pedófilos abrigados em museus, né? Eu imagino que vocês lembrem dessa história. Fim de citação. Na sua pesquisa sobre o colapso do contexto no âmbito das redes digitais, Jenny Davis e Nathan Hugerson propõem uma divisão entre context collusions, colisões de contexto, e context collusions, conluios ou ainda conspirações, sendo o primeiro tipo acidental e o segundo intencional. O de tipo acidental pode resultar em enormes problemas ou pode resultar também na contribuição bilionária de todos eles, para usar mais uma vez o Oswald. Mas tomando a forma de acaso não é passível de julgamento. Já os atos que deliberadamente fazem o contexto colapsar envolvem necessariamente a questão da responsabilidade. O artista que produz um ready-made procura expandir as possibilidades do pensamento e fruição artística. Em cada caso pode-se discutir se foi ou não bem sucedido. Já as milícias digitais que usam fragmento de um registro de performance para assassinar a reputação de um artista e, por extensão, do mundo da arte e da cultura como um todo, são falsários, golpistas. Exatamente o tipo de produtor de mentiras, sabida e redundantemente mentirosas em escala industrial, que talvez seja, como argumenta o Hal Foster, né, depois da farsa, o tipo humano característico da época atual. E certamente não é por acaso que 2017, ano seguinte ao impeachment, golpe parlamentar contra a presidenta Dilma Rousseff, que foi vendido para uma parte da população brasileira como uma panaceia econômica, foi o ano que múltiplos artistas e exposições foram atacados e feitos de bode expiatório por grupos religiosos e ou protofascistas de extrema direita em todo o país. É preciso, porém, levar em consideração que a ficção inverossímil de que fala Eliane Brum se torna mais passível de ser vendida como se fosse fato, tornado supostamente comprovado pelo registro em vídeo, pela realidade de que a ampla maior parte da população brasileira nunca colocou os pés em um museu. Muito menos presenciou uma performance ou ouviu falar em Lygia Clark ou na sua série Bichos. Como se sabe, a pouca permeabilidade entre a cultura de corte erudito e a ampla maioria da população brasileira não constitui fenômeno recente. Trata-se de um elemento fundamental daquilo que Ángel Rama, né, o teórico uruguaio, denominava a cidade das letras, o amálgama entre poder, cultura letrada e colonialidade
que, instaurado ainda durante a conquista ibérica da América Latina, teria continuado a se reproduzir apesar dos processos de independência e de modernização do século XIX e mesmo XX. Teríamos ali um contexto feito para ser o menos possível permeável pela realidade do Novo Mundo, reproduzindo sem fim o modelo da cultura europeia idealizado. Tenho, no entanto, operado nas minhas pesquisas recentes com a hipótese que também a cidade letrada teria colapsado no contexto brasileiro atual, que seria aquele das suas ruínas. Parece óbvio que as classes dominantes brasileiras têm abandonado o tipo de vínculo com a cultura e a arte que mantinham, de maneira por vezes conflituosa, sem dúvida, mas desde a implantação da colônia. Ao invés de lustro civilizacional legitimado pela proximidade com o poder, a arte pode hoje servir antes como bode expiatório de projetos políticos regressivos. Esses sim tão extrativos e destrutivos como os do primeiro momento colonizador, como é o caso, né, disso que a gente viu com Wagner Schwartz. Mas eu também acho que esse mesmo contexto, que para mim é o do ruir das muralhas da cidade letrada, pode implicar não apenas no abandono de veleidades civilizatórias por parte das classes dominantes, nem só nas universalmente evocadas transformações midiáticas ou no contínuo avanço da indústria cultural por sobre o que costumava ser denominado autonomia, ainda que relativa, da arte, mas também chamar a atenção para o fato de que a relativa democratização do mundo da cultura, que tem a ver com transformações educacionais de longo prazo nas últimas décadas do Brasil, tem produzido apropriações muito interessantes do que costumava ser um jogo seleto com a arte e com a escrita. A distância que parecia intransponível entre projetos como os de Drummond e Heitor dos Prazeres, articulados na anedota com a qual iniciamos a presente comunicação, se encontra hoje articulado de formas especialmente interessantes. Do ponto de vista assumido aqui, alguns dos trabalhos contemporâneos brasileiros mais significativos, que talvez tenham a ver com alguma espécie de retorno do experimental, operam a partir de uma mistura entre o que se figurava por definição excluído da cidade letrada e aquilo que esta lega enquanto ruína. Então são sobre as ruínas da cidade letrada. A ruína, como a gente sabe, né, por conta do Benjamin, sempre possui algo de utópico. E aí alguns dos trabalhos que eu, né, venho desenvolvendo texto a respeito, como, né, os poemas visuais do Tipograpicho de Preto Mateus, o caso desses dois textos apropriativos que inserem como fissura a dimensão do Atlântico Negro no interior mesmo do quadro canônico, seria os livros-poema Odisseia Vácuo, do Renato Negrão. Escrevi um artigo já a respeito, e A Água é uma Máquina do Tempo, da Aline Mota, né, isso é só um trecho uma das imagens do livro, e que reproduz exatamente uma cartografia, né, como a gente estava falando ontem, mas cada uma das ruas do centro antigo do Rio de Janeiro é um trecho do conto do Machado de Assis, né, do Pai contra a Mãe. E também é o caso do jogo entre performance, persona e texto no trabalho do Paulo Nazaré, né, mostrando aqui um registro da performance mais famosa dele, né, mas também do colapso do contexto em trabalhos apropriativos, como os 3 poemas com auxílio do Google, da Angélica Freitas, ou o Delírio de Damasco, da Verônica, né, peguei as páginas para ilustrar, ou o lugar da palavra nas colagens sonoras realizadas a partir da reorganização textual de gravações do músico e compositor experimental Rick Wall, assim como as tensões entre palavra poética e tecnologia na instalação sonora gerativa Pulo do Gato, que é um outro trabalho esse aqui são capas de discos do Rick Wall, Palavra a Palavra, e coleções digitais, que os dois são colagens de materiais pré-existentes, e isso aqui é a instalação do Freud, que é um rap
generativo, né, recombinatório, que ele fez em parceria com o rapper Belo Horizontino Matéria Prima e também com o beatmaker barulhista. Como na peculiar resposta de Heitor Prazeres a Drummond, em todos esses trabalhos, o potencial experimental anticolonial que falava Elliot Sica parece se articular exatamente no sentido de explorar as possibilidades construtivas do fora do lugar, deste além da literatura e do mundo letrado, que seria constitutivo mesmo da cultura literária brasileira. Muito obrigado, espero que não tenha passado muito tempo.